Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1042. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, meu grande amigo Michel Silva. Grande Michel, é isso aí. Começando mais um programa, sempre agradecendo a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer demais a vocês pelas mensagens. Deixa eu ler as mensagens aqui que o monstro Michel Silva me mandou. Mensagens do dia 11/2 deste ano, lógico. Deixa eu aumentar aqui, senão não enxergo. Iricene. Boa noite para todos. Obrigado, Iris, para você também. RC6654. Eu quero fazer esse estudo. Terá material para acompanhar as aulas? Catecismo da Igreja Católica. Agora, as aulas todas que nós estamos dando em cima do catecismo, eu tiro de muitos lugares da igreja. Eu vou beber na fonte da Igreja Católica. Então, não tenho como te passar todas as referências dessas aulas. Mas tem uma referência que eu posso te passar, chama-se Fray Nelson Medina. É um frei dominicano da Colômbia. Então, muita coisa que eu apresento aqui para vocês, eu fui beber nessa fonte. O Fray Nelson, lá da Colômbia. Então, se você entrar na internet, se você entrar no YouTube dele, se você entrar no Facebook dele, nas homilias dele, nas aulas que ele dá sobre todos os temas, você vai encontrar muito material para estudar, tá bom? Agora, especificamente essas aulas que nós estamos fazendo, esses resumos que nós estamos fazendo em relação a tudo que nós já estudamos no Catecismo da Igreja Católica, eu não tenho como te passar todas as referências que eu fui buscar para poder fazer essas aulas. Então, esses resumos todos, né, essas aulas que foram dadas como resumo, desde quando mudou o horário do programa, elas estão todas elencadas na rádio em sequência. Se você entrar no YouTube da rádio, você vai encontrar essas aulas. Então, essa é uma falha que eu cometi. Eu deveria ter separado todos os programas que já estão gravados na Rádio 9 de Julho, sem ser os resumos. Todos os programas que nós fizemos sobre o Catecismo da Igreja Católica, eu deveria ter deixado eles divididos em grupos, da mesma forma como nós estudamos o Catecismo. O primeiro bloco do Catecismo, o segundo bloco do Catecismo, o terceiro bloco do Catecismo e o quarto bloco do Catecismo. Então, eu não fiz isso. Eu fui fazendo os programas de acordo com a sequência do catecismo, mas os programas estão na rádio, todos os programas estão na rádio, mas eles não têm referência. Eles não têm referência sobre que bloco é do catecismo. Isso foi um erro que eu cometi. E eu estou pensando como que eu faço para corrigir esse erro. Estou aqui pensando faz tempo como é que eu vou fazer para reorganizar todos os programas que já foram feitos. Nós já estamos no programa 1042. Então, como que eu vou reorganizar tudo isso? De que forma eu vou reorganizar? Que tempo eu vou ter para reorganizar tudo isso e deixar esses programas mais organizados na rádio, tá bom? Então, quero pedir perdão. A gente erra, né? A primeira experiência de formação assim, online que eu tenho e na rádio, e isso para mim tem sido também uma escola, e a gente aprende também com os nossos erros, né? A gente aprende com a nossa falta de perspectiva humana e a gente aprende a pedir desculpa. Isso faz parte. Então, essas aulas atuais, esses resumos, eles estão todos desde quando mudou o horário, a partir das 8 até as 9h30, eles já estão todos gravados. Eu tenho eles gravados todos no meu celular, inclusive. E aqui
Agora, em relação às aulas passadas, as aulas que foram dadas mesmo, realmente eu não tenho uma organização mais adequada e eu preciso repensar isso com a rádio, como que eu vou fazer, tá bom? Assim que eu tomar uma decisão de como fazer isso, eu comunico com vocês, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Quem mais me mandou mensagens? GM Hansen Procópio. Bom dia, doutor Paulo Miziara, paz e bem. Bom dia. Grande GM. Cícera Campina. Boa noite, doutor Paulo. Deus abençoe muito. Tudo bem? Verdade. Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado. Cuida da garganta. Muito obrigado, Cícera. Você sempre muito gentil, muito atenciosa e agradeço muito a intercessão de vocês, tá bom? Muito obrigado, do fundo do coração. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos nós. Amém, amém, amém. Marlene dos Reis, gratidão sempre. Isso foi no dia 11. As mensagens do dia 12 são também do GM Procópio. Bom dia, doutor Paulo. Da Marlene, boa noite, gratidão. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Parabéns pelo programa maravilhoso. O programa maravilhoso é graças ao Espírito Santo. Muito obrigado, Angelina. Então é isso, gente. Estamos aqui e vamos continuar o nosso estudo sobre fé. Virtude teologal da fé. A virtude teologal da fé ela é extremamente importante. A carta de São Paulo aos Hebreus, e é importante que você marque isso, que você escreva isso nas suas anotações, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, São Paulo, ele vai nos dizer algo que é essencial para a nossa realidade de vida. Por isso que nós estamos estudando com tanto afinco as virtudes humanas, que nós já estudamos, e agora nós estamos nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Estamos aqui nessa luta para a gente ter uma noção mínima sobre o que é fé. Então, nós já vimos que a fé ela é uma realidade divina que nos é dada. É uma capacidade de amar a Deus, de se entregar a Deus, de confiar em Deus, que vem do alto, não vem do nosso esforço. O nosso esforço ele deve ser utilizado para que a fé cresça. E é isso que nós estamos estudando. Como é que faz para a fé crescer? A fé, a virtude da fé, nós não adquirimos com leituras, com esforço humano, com dedicação humana, no sentido de receber isso de Deus. A virtude da fé, essa capacidade de acreditar em Deus, de acreditar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus é, naquilo que Deus ensinou, na revelação de Deus, na presença de Jesus Cristo, na instituição da igreja, aquilo que a igreja nos ensina, isso tudo nos é dado como dom, como capacidade sobrenatural. Agora, a partir do momento que eu recebo essa capacidade sobrenatural pelos méritos de Cristo, no meu batismo, na minha crisma, nas minhas confissões, nas minhas eucaristias, na minha vida de oração, isso vai crescendo. Tem que crescer. E eu tenho que pedir pela fé. Eu tenho que suplicar a Deus para que Ele continue derramando fé na minha vida. Então, aqui entra o esforço humano, fazendo com que a fé cresça. Então, uma vida sem fé é uma vida que não agrada a Deus e é uma vida que destrói o ser humano. E destrói a sociedade onde o ser humano está inserido. Isso é muito sério. É por isso que eu trabalho tanto essas virtudes. Por isso que nós temos muitas aulas sobre isso. A gente vai um pouquinho mais para frente, dá exemplos bíblicos, dá exemplos de testemunhos de pessoas, testemunhos pessoais nossos, né? Testemunhos de outros, de santos e de santas, de homens e mulheres do Antigo Testamento, porque nós precisamos compreender o que é viver debaixo da fé. Tem um trecho que eu acho... um trecho que nós estávamos falando esses dias sobre Davi e sobre Salomão, seu filho. Então, Salomão herda o trono de Davi, e Davi foi o maior rei que Israel teve. Israel unificou as tribos de Israel. Perdão, Davi unificou as tribos de Israel.
12 tribos. Israel é composta de 12 tribos. E essas 12 tribos que compõem este povo, que estava escravo no Egito, do faraó, escravo do faraó no Egito, foi liberto por Deus através de Moisés. E Moisés foi levando esse povo, que era o povo de Israel, que era constituído de 12 tribos, os filhos de Jacó, né? Então é bonito aquelas 12 tribos andando juntas no deserto, até chegar à terra prometida, aonde Deus havia prometido a Abraão, lá atrás, por fé. Abraão acreditou nessa voz, que era Deus que falava com ele. Ele acreditou que era o Deus verdadeiro e se lançou nas mãos desse Deus verdadeiro. E a partir de Abraão, que era casado com Sara, e Sara era estéril, Deus fez promessas a Abraão. Olha, Abraão, de ti vai nascer um povo muito numeroso. E Abraão acreditou, porque a fé vem do alto. A capacidade de acreditar em Deus não vem da gente, vem do alto. Então, Abraão ele era quase que pagão. Ele vivia lá em Ur da Caldeia, uma outra região, talvez um semita, mas uma outra região, numa região longe. E eles cultuavam os deuses lá da Caldeia. Talvez um dos motivos que fez o papai de Abrão querer sair da Caldeia era justamente essa idolatria. Talvez. E aí, nesse caminho que Abrão fez junto com seu papai, o papai de Abrão, Terá, morre no meio do caminho e Abrão tem que assumir toda a família que veio junto. O papai de Abrão queria chegar até a Palestina e lá se estabelecer. Veja, o que fez o papai de Abrão querer sair de Ur da Caldeia? Sabe, essa realidade da fé, ela é uma realidade que a gente consegue entender muitas coisas, mas tem muita coisa que está muito acima da nossa capacidade de compreensão. Então, Deus toca um coração de um homem pagão e idólatra, que tira a sua família de uma região de idolatria, que busca uma terra diferente, uma terra que ele possa crescer, que ele possa se desenvolver, que ele possa viver de uma outra maneira. Veja, tudo isso é coração que está sendo mexido por Deus. E este homem nem imaginava, o papai de Abrão, Terá, nem imaginava que de Abrão, o filho dele, surgiria o povo de Deus, o povo do Deus verdadeiro, que é Israel. Então, a fé, ela é um movimento de Deus em favor da gente. É a força de Deus derramada sobre nós, é a inteligência de Deus derramada sobre nós, é a visão de você reconhecer este Deus, que ele existe e eu posso confiar nele. Abrão confiou em Deus. Abrão estava no meio do caminho, perdido no tempo e no espaço, porque agora ele era o líder de todo aquele clã que estava junto nessa aventura de ir para uma terra nova. E aí, neste caminho, Abrão ouve a Deus. Deus se revela a Abrão e Abrão acredita. Isso é muito lindo, gente. Abrão não tinha base religiosa como nós temos. Nós fomos criados católicos, nós temos uma estrutura religiosa, nós temos, desde pequenos, muitos de nós participam da igreja, cresceram na igreja, outros foram voltando para a igreja, mas nós temos uma base, uma estrutura, nós temos, até mesmo os mais velhos, que somos nós, tivemos uma formação religiosa em casa, coisa que hoje não acontece, infelizmente. Mas não vou ao caso agora, vamos voltar aqui para... Então, só que com Abrão não tem nada disso. Abrão, ele está perdido no tempo e no espaço. Ele não está mais na sua terra natal, ele não tem mais a segurança do papai dele, o Terá, e agora ele é o líder de um clã. Abrão ficou parado no meio do caminho, numa determinada região, numa determinada cidade. Ele poderia ter ficado lá. Ou então ele poderia ter voltado para a Mesopotâmia, lá, para a Caldeia, mas ele não quis. Algo o impulsionava.
E ele sentiu que este algo que o impulsionava era real e forte, mais forte do que ele. Este algo que impulsionava Abrão a chegar na terra prometida, na terra da Palestina, estava muito além daquilo que o papai dele, Terá, havia proposto. A força que ele sentia, o ideal que ele sentia, a certeza que ele sentia que ele deveria seguir um caminho, vem de Deus. Não há esforço humano aqui que faça isso acontecer. É o poder de Deus que vem em nosso favor para que a gente possa realmente se abrir para esta força que é muito maior do que nós. Justamente quando nós estamos mais frágeis, é que nós estamos mais aptos a nos abrir a esta força que é muito maior do que nós. E foi o que aconteceu com Abrão. Abrão se abriu a essa voz que falava para ele. E Deus prometeu a Abrão. Hoje a gente sabe que é Deus que prometeu a Abrão, mas naquela época, será que Abrão tinha certeza de que Deus estava falando com ele? Que Deus é esse? Você percebe? Aquele povo adorava muitos deuses. Agora, o que Abrão está ouvindo não é a voz dos falsos deuses. A voz que Abrão está ouvindo é uma voz que é infinitamente superior aos falsos deuses, porque os falsos deuses são falsos. Os falsos deuses são reflexos da humanidade, são desejos da humanidade, são criação humana. Agora não, Abrão está ouvindo algo que vai muito além da força humana. Compreende? Abrão se abre a este Deus que promete a ele que ele daria uma terra prometida, daria segurança e daria um povo numeroso. Só que Sara não tinha filho. Sara não podia ter filhos. Veja que situação. E Abrão acreditou. O que fez Abrão acreditar? A virtude da fé. Veja, nem ele sabia isso, gente. Hoje a gente explica a virtude da fé. Abrão fez um caminho, Abrão saiu de um lugar, parou no meio do caminho, depois foi para o outro lugar. De lá surgiu o povo de Israel, as 12 tribos, e essas 12 tribos foi formando um povo, e esse povo acabou sendo escravizado pelo faraó, porque tudo faz parte da história do Antigo Testamento, desse povo, dessa relação desse povo com Deus. E nas mãos do faraó, essas 12 tribos, que se tornou o povo de Israel, foi escravizada, diminuída, foi humilhada, sofreu uma opressão brutal. E não é uma opressão, é opressão religiosa, opressão pessoal. Sabe, o faraó se via como Deus, como qualquer grande imperador do mundo de hoje se vê como Deus. Qualquer autoridade hoje que você vê fazendo absurdos pelo mundo se veem como deuses. Fazem o que querem, como bem entendem, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu mando e você obedece. É isso que nós vivemos hoje, e era isso que o povo de Israel estava vivendo. Só que essa tribo, essas 12 tribos, movidos pela fé de Moisés, chega até a terra prometida. E na terra prometida, essas 12 tribos se estabelecem como uma nação. E o grande unificador dessas 12 tribos de Israel foi Davi. E Davi estabeleceu uma nação na terra prometida, e esta nação se tornou vitoriosa frente às outras nações, porque Davi era um homem de Deus. Veja, como é que Davi tinha forças para enfrentar povos muito mais numerosos e muito mais poderosos que Israel, que queriam destruir Israel, porque Davi confiava em Deus. A força de Israel não está no poder humano tão somente. Não está na união daquelas 12 tribos, porque, na verdade, aquelas 12 tribos, a história religiosa vai nos mostrando, e isso nós vamos ver hoje, essas 12 tribos tinham trincas entre elas, tinham rixas entre elas. Já tinham divisões entre essas 12 tribos desde o tempo lá do deserto, onde Moisés foi levando este povo para Israel.
Porque o ser humano é repleto de pecado, o ser humano é repleto de inveja, o ser humano é repleto de tristeza, de mágoa, de ódio. O ser humano é ser humano. Depois do pecado original, o ser humano se tornou frágil. Então, essa fragilidade já se manifestava naquele povo, daquelas 12 tribos, que já estavam se desentendendo entre si. Mas o fato de estarem no deserto e de terem que passar pelo deserto, 40 anos no deserto, a dificuldade que foi isso, fez com que essas 12 tribos se mantivessem unidas. E ao chegar na Terra Prometida, eles tiveram que enfrentar os povos que já estavam naquela Terra Prometida para eles, por Deus, porque esses povos não aceitavam que Israel chegasse lá e queriam destruí-lo. Agora, a grande força do povo de Israel não estava nas armas, não estava na numerosa quantidade de guerreiros. A grande força do povo de Israel estava na proteção de Deus, estava na providência de Deus. E Davi era um homem que pertencia a Deus. Davi, de certa forma, compreendia que a segurança de Israel estava nas mãos de Deus. Enquanto Israel fosse obediente a Deus, Deus protegeria Israel. Só que Davi morre e Salomão herda o trono, que é filho de Davi, herda o trono. E Salomão, vimos em algumas aulas que ele fez uma oração linda, que ele pediu sabedoria de Deus para guiar o seu povo, porque ele achou que ele era pequeno demais para aquilo. Então, até uma determinada fase da vida de Salomão, o filho de Davi, Salomão era um homem de Deus também. Era um homem que amava a Deus, que obedecia a Deus e que vivia para Deus. Ele não vivia para ser rei. A relação de Salomão, assim como do seu pai, Davi, com Deus era tão forte, que tudo que Davi, e depois no começo da vida de Salomão também, tudo que eles faziam era por pura obediência a Deus. Era para dar glórias ao Deus verdadeiro. Era para revelar o Deus verdadeiro. As vitórias que eles conquistavam, eles sabiam que eram vitórias que eram dadas por Deus. Eles sabiam disso. Veja, isso é fantástico. Hoje nós não sabemos isso. Hoje nós não temos essa entrega para Deus. Hoje nós não vivemos como esses dois homens viveram para Deus. Nós não vivemos como Abrão viveu para Deus. Nós não vivemos como Moisés viveu para Deus. Por quê? Porque nós aprendemos com as filosofias iluministas, lá de 1500, 1600, 1700, a viver para a gente, a desprezar a Deus. Veja, isso é um processo de destruição da fé. O iluminismo, lá na Revolução Francesa, Lutero, ao se separar da igreja, a fundação, a Revolução Industrial e a reação da Revolução Industrial, que foi o marxismo, são cada vez mais ações humanas, filosóficas, que buscam destruir a fé, literalmente. Essa fé que depende de Deus, essa fé que acredita que Deus é o seu sustento, de que Deus é a sua força, de que Deus é a sua proteção, de que Deus é a sua prosperidade. Sabe, veja, então, aos poucos, o ser humano foi aprendendo a se afastar da dependência de Deus e enganados por uma visão iluminista que diz que o homem não precisa de Deus, basta o homem agir usando o seu cérebro. Sabe, então, veja, quando você olha para o Antigo Testamento e olha para a vida de hoje, você fala, cadê os grandes? Cadê os grandes? Os grandes são os santos. Você percebe? Porque eles falaram, não, eu permaneço com Deus. Eu não vou seguir o mundo, eu não vou seguir aquilo que o mundo quer, que o mundo propõe, essa independência falsa de Deus, que a gente depende de Deus para tudo. Isso quem me garante é a fé, eu dependo de Deus para tudo. Só que Deus me deu liberdade, Deus me deu raciocínio, Deus me deu vontade, então eu preciso aprender ou reaprender a viver essas capacidades humanas que Deus me deu, não longe de Deus, mas perto de Deus. Isso que esses homens viveram. Então Salomão foi vivendo até um determinado ponto da sua história como rei,
de uma forma fantástica. Salomão suplicou no começo do seu reinado, porque ele era muito jovem, que Deus desse para ele sabedoria, para guiar o povo dele. Ele não estava preocupado em ser rei. A função da vida de Salomão, o norte da vida de Salomão, Salomão não ansiava em ser rei. Talvez ele soubesse que ele seria rei, mas ele não vivia para ser o rei. Ele vivia para amar o seu Deus, ele vivia para agradar o seu Deus, ele vivia para honrar o seu Deus com a sua vida. Então Salomão, ele acaba rei de Israel, e no começo do seu reinado, ele é intimamente amigo de Deus. Mas lá pelas tantas, e esse reinado inicial de Salomão foi sublime. A rainha de Sabá vem para visitar o rei Salomão e fica desnorteada de ver tanta beleza, tanta organização, tanta riqueza, tanta sabedoria, tanta grandeza. Salomão atinge um nível de grandeza humana inimaginável, um nível de inteligência, de sabedoria, de organização de povo inimaginável. Por quê? Porque ele era obediente a Deus. Ele vivia uma relação íntima e profunda com Deus. Percebe? Mas lá pelas tantas, acontece algo que, na leitura da palavra, nos revela o que aconteceu. Está lá, vamos pegar lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 4 a 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagradava ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camós, ídolo de Moabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. E lhe proibira expressamente de seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Mas por amor ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É das mãos do teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Veja, Salomão, que era um grande homem de Deus, de repente chegou nesse ponto. O que aconteceu? Veja, a fé deve ser cultivada tanto na dureza, na pobreza, na dificuldade, tanto no cansaço, quanto na riqueza, na comodidade, no sucesso. Então, Salomão, grande homem de Deus, ele foi convivendo com o poder, foi convivendo com a riqueza que o reino de Israel permitia que eles convivessem. Foi convivendo com o sucesso, foi convivendo com, o comodismo que isso traz. Salomão se acomodou ao bem bom da vida. Veja, e ele foi se afastando de Deus. Ele não cultivou a fé aqui, coitado, ele não tinha o Espírito Santo agindo dentro dele. Nós temos, ele não.
Ele deveria ter falado, Senhor, me ajuda, quando Deus falou para ele, olha, você está se afastando, você está indo embora, e eu não quero isso, isso não vai ser bom para você e para o seu povo. E Salomão foi teimoso. Por que Salomão foi teimoso? Por que Salomão foi teimoso? Porque ele é ruim? Não, porque esse é o ser humano. O perigo da prosperidade vivida sem fé. O perigo da prosperidade vivida sem a humildade necessária. Gente, é batata. A partir do momento em que você vai vivendo uma vida mais próspera, se você não tomar cuidado, você se afasta de Deus. Não, sabe, é uma realidade humana quase. Porque você vai se acostumando àquela realidade, àquele comodismo, àqueles prazeres, e você vai viver, habituando o seu corpo, a sua alma a essa realidade. E você vai se apegando. Só que isso não preenche o ser humano. E aí você vai querendo cada vez mais, porque o que te preenchia era Deus. Como você não vive mais perto de Deus, que te deixa pleno, que te deixa feliz, que te deixa realizado, você vai querer buscar essa felicidade longe de Deus e você acha que essa prosperidade vai lhe garantir isso, e não vai. Não vai. E aí Salomão foi vivendo essa realidade, foi se afastando de Deus, E aí, quando ele se deparou com a dificuldade, porque a dificuldade volta, né? A dificuldade aparece. Então, os povos que estavam ao redor do reino de Israel, um reino riquíssimo já, próspero, rico, famoso, ficaram com inveja. Isso aqui é nosso, nós queremos também. E começaram a guerrear contra Israel. Salomão, ao invés de enfrentar a luta, a batalha, assim como Davi fez, confiando na providência de Deus. Aqui é o ponto. Por isso a virtude da fé é importantíssima. Veja, Salomão, ele era um homem extremamente inteligente. Davi era um homem extremamente inteligente. Salomão também. Talvez mais inteligente que o pai. Salomão cometeu aqui o grande erro. Ao invés dele ouvir a Deus e confiar que Deus seria a proteção deles, de Israel, contra esses outros povos que queriam invadir Israel de novo, povos que foram vencidos por Davi, porque confiava no poder de Deus. O que fez Davi vencer os outros povos e estabelecer o reino de Israel foi a sua confiança em Deus. Não a sua confiança na sua inteligência, na sua capacidade. Ele também confiava em si, porque ele aprendeu a lutar. Mas ele tinha certeza de que a proteção de Israel estava dada por Deus. Salomão, aqui que ele começa a sua ruptura. Quando ele percebe que esses povos estão de novo querendo atacar Israel, ao invés de Salomão se apegar a Deus e confiar no poder de Deus em favor de Israel, os outros povos eram muito mais fortes que Israel. Por isso que eu te falo, a gente não pode condenar, a gente tem que conhecer a palavra de Deus e entender a palavra de Deus como a igreja ensina, não como eu acho, como eu penso. Veja, então, isso aqui é tradição da igreja, gente. Salomão, o que ele fez? Ao invés dele confiar no poder de Deus em favor do povo de Israel, ele olhou para os outros povos e falou, esses caras são muito mais fortes. Eu não contou. Veja, ele está se afastando de Deus. Então, Deus garantia para Davi e garantia para Salomão a providência de que Deus lutaria com eles. Só que Salomão, vendo a situação de forma humana e confiando no seu intelecto, ele propôs uma solução, humanamente falando, que parece ser super brilhante e super inteligente, mas realmente é super brilhante e super inteligente, só que de forma humana. Só que não é vontade de Deus.
Salomão pensou o seguinte: ao invés de guerrear com esse povo, eu vou casar com as filhas desse povo. Porque, veja, naquela época você não tinha exércitos, marinha aeronáutica como nós temos hoje, não tinha polícia, não tinha nada. Vocês não tinham nada, eles tinham que se defender. Não tinha quem defendesse eles, não tinham leis, não tinham nada. Era quase que uma barbárie. Veja, Salomão, humanamente falando, ele tem uma saída fantástica. Eu vou fazer aliança com esses povos ao invés de brigar. Humanamente falando, Salomão foi brilhante. Só que não era a vontade de Deus. Por trás dessa solução super inteligente de Salomão e super brilhante, existia algo chamado orgulho humano. E Deus não queria esse tipo de solução. Deus queria que o povo de Israel defendesse a sua nação, entrasse em combate, e nesse combate, Deus os protegeria e os ampararia. Como é que seria a história se Salomão fizesse a vontade de Deus? Será que esses outros povos, vencidos de novo, não se entregariam para o Deus verdadeiro? A gente não sabe. Mas a proposta de Deus não era a proposta de Salomão. Salomão, ele foi genial e casou com um monte de mulheres. Então, Salomão era casado com um monte de mulheres. Só que cada mulher que Salomão casou, ele trouxe para dentro de Israel. Só que cada mulher com quem Salomão casou, trazia os seus deuses, os seus falsos deuses. E aquele povo de Israel que foi instituído por Deus para ser o povo que evangelizaria o Antigo Testamento, o templo do Antigo Testamento, estava agora Jerusalém, onde já havia o templo que Salomão, já tinha construído para Deus, com louvor, com amor, com gratidão. Fizeram uma procissão para levar a arca para dentro do templo, nós vimos nas aulas passadas. De repente, Salomão começa a construir um monte de templos para os deuses pagãos. Isso desagradou demais a Deus, porque essa não era a missão. Veja, quando o ser humano age só com o seu racional, sem a luz de Deus, sem a fé, é estrago na certa. Porque o ser humano, depois do pecado original, ficou cego. O pecado cega o ser humano. A gente não enxerga a realidade como a realidade é. A gente imagina que enxerga a realidade como a realidade é. E não é. Não é assim. Salomão quebrou a cara literalmente. Literalmente. Foi um fracasso. Fracasso. Aquele povo, aquele esplendor de Israel, aquela coisa maravilhosa que foi construída por Deus em favor do seu povo, vai ruir completamente. E justamente quando Salomão morre, Roboão, o filho dele, herda o trono, e era um moleque mimado, um moleque despreparado, um moleque que foi criado nessa condição de orgulho, autossuficiência, prepotência, indiferença ao pobre, prazeres e mais prazeres. Esse rapaz Roboão não tinha a menor condição de substituir Salomão. E aí o reino de Israel começa a se dividir. Por quê? Porque Salomão foi infiel a Deus. Salomão confiou em si e não confiou em Deus. Virtude da fé. Salomão confiou na sua inteligência fantástica, porque Salomão era muito inteligente. A saída humana que Salomão propõe, que é que é casar com as mulheres de cada um daqueles povos, e eram muitos povos, e ele tinha um monte de mulheres. Talvez que Salomão não tivesse relação sexual ou relações pessoais com essas mulheres, com todas elas. Eram muitas, porque eram muitos povos que Salomão fez aliança, casando. Então, Salomão não tinha convivência legal com essas mulheres. Não evangelizava essas mulheres. Não construiu no coração dessas mulheres uma relação com Deus verdadeiro. Salomão foi se reduzindo cada vez mais a um político astuto, a um político que confiava na sua inteligência, no seu dinheiro, nos conchavos e não sei o quê e tal e coisa, e foi esquecendo Deus.
Sabe, a poligamia naquela época não era incomum. Mas se Salomão tivesse evangelizado as suas esposas, pelo menos algumas delas. Mas não, Salomão foi deixando, foi largando e foi se entregando aos deuses das suas mulheres. Veja, ele foi abandonando de tal forma a missão que Deus tinha dado para ele, que era governar o povo de Israel, o povo de Deus. E o povo de Deus era chamado para evangelizar o mundo antigo. Salomão foi se afastando tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que se tornou idólatra, assim como as suas mulheres. Você percebe, gente? É um processo destrutivo brutal. Quando a gente se afasta da fé, por mais que hoje esteja vivendo uma aparência fantástica, que não sei o quê, e ganha dinheiro, e é feliz, e viaja, e passeia, vai ruir, vai arrebentar, porque está longe da vontade de Deus. Não que Deus não queira que você passeie e viaje, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. É se afastar da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Salomão evangelizasse a sua casa. A vontade de Deus é que Salomão armasse o seu exército e defendesse Israel. Porque a força do exército de Israel na época de Salomão não seria a força só das armas e da estratégia de guerra, ou das estratégias de guerra que todos eles tinham. Veja, a força de Salomão, do exército de Salomão, seria a força de Deus. Deus batalharia com Salomão. E Salomão não quis. Salomão acovardado, acomodado pelos prazeres, encharcado de preguiça, de cobiça pelos prazeres, não teve coragem de ouvir a Deus, não acreditou que Deus poderia sustentar as lutas contra esses povos. Ele, Salomão, achou que na sua inteligência, que era grande, poderia ter uma solução muito mais prática, muito mais adaptada àquele estilo de vida que ele, Salomão, vive. Então, quando a gente fala vida de fé, e agora eu vou trazer um pouquinho para a gente aqui agora. Quantas vezes que Deus falou para a gente, vai para cá, e nós não fomos? Por falta de fé. Hebreus, como fala a palavra de Deus, deixa eu ver aqui que eu marquei, que eu esqueci certinho. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos fazer uma pausa? Gente, eu acho que é muito importante, essa aula eu acho muito importante. Essa aula de hoje é uma aula que eu acho imprescindível para a gente entender o sentido também da fé na prática. Porque nós estamos estudando os meios de crescer na fé. Mas a gente precisa entender, nesse estudo de como crescer na fé, nós já vimos que não podemos ficar medindo Deus com a nossa cabeça e não podemos afastar a fé da razão. Eu não posso achar que eu entendo tudo e não preciso de Deus, e eu não posso achar que Deus não é necessário também. E são os lados negativos, os lados que vão destruindo o nosso crescimento na fé. Mas nós vimos nessas aulas que é necessário pedir o dom da fé, para que a fé vá crescendo na vida da gente. Por causa disso aqui, que nós vimos que aconteceu com Salomão. Isso acontece com a gente. Veja, o Frei Nelson Medina, ele tem uma expressão que eu acho muito interessante, que ajuda demais a gente aqui. Ele fala o seguinte: quando Deus tirou Adão e Eva do paraíso, a serpente ficou no paraíso. Nós fomos expulsos, os homens foram expulsos do paraíso, mas no paraíso a serpente ficou. E todas as vezes que o homem tenta construir um paraíso com as suas forças, ele vai encontrar nesse paraíso a serpente. A serpente sempre fica nesse paraíso humano, nesse paraíso terrestre, sempre.
A serpente não fica no paraíso de Deus, no reino de Deus, mas no paraíso terrestre e no paraíso que os homens querem construir para si, a serpente se encontra. Sempre. E a serpente é o demônio. Isso é um negócio tão sério, tão importante, que a gente não para pensar, mas deveria pensar muito nisso. Veja, cuidado com o que a gente deseja como prosperidade. E aqui eu não estou falando que você deve ser miserável, fracassado, não estou falando nada disso. Cuidado com a noção de prosperidade. Porque toda vez que nós reduzimos a noção de prosperidade a construir um paraíso aqui nessa terra, quer ficar rico, quer ter uma vida cômoda, quer não sei o que, quer fazer isso e aquilo, viajar, passear e não ligar mais para nada, você está querendo construir o paraíso aqui na terra. O ser humano não foi feito para isso. Veja, e aqui tem um erro muito grave. A prosperidade, hoje nós olhamos prosperidade de uma forma só material, ou seja, prosperidade para todos nós hoje é ficar rico, é ter uma vida cômoda. Gente, nada contra, pelo amor de Deus, mas prosperidade verdadeira não é só isso. A prosperidade verdadeira é crescer como Cristo cresceu. Veja, Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 40. O menino ia crescendo e se fortalecendo. Estava cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus repousava nele. Então, Jesus, o que é ser uma pessoa próspera? É crescer como o menino Jesus cresceu. É crescer em idade, crescer em sabedoria e crescer na graça. É isso que é a verdadeira prosperidade. Essa verdadeira prosperidade traz para o homem também, muitas vezes, sucesso financeiro. Porque uma pessoa que vai crescendo em sabedoria, em dependência de Deus, dependência, na consciência de que eu dependo de Deus. Por isso que a gente estudou muito humildade. Porque na humildade eu descubro que eu dependo muito de Deus para tudo. Então, se eu vou crescendo na minha realidade de vida com Deus, assim como Jesus Cristo, o menino, foi crescendo, aí eu vou tendo uma vida realmente próspera. A prosperidade está muito mais ligada a uma vida unida a Cristo e me desenvolvendo como ser humano, assim como o menino Jesus foi se desenvolvendo em sabedoria, em graça e em força. É isso que traz a verdadeira prosperidade para o ser humano. Só que hoje em dia nós esquecemos deste lado mais importante da verdadeira prosperidade e por causa dessa visão materialista do mundo de hoje, nós olhamos para a prosperidade só como riqueza. A prosperidade espiritual, na graça, na sabedoria, pode trazer riqueza para o ser humano. Pode. Mas você pode crescer e ser próspero sem ser rico, sem ser milionário, sem ser... Pode também. Só que hoje a mídia, a propaganda, o sistema do mundo faz com que a gente entenda que prosperidade não é crescer como Cristo, como o menino Jesus cresceu. Prosperidade é ficar rico. E o problema de ficar rico não é por si só ficar rico. Ficar rico não tem problema. O problema é você perder a fé como Salomão perdeu. Porque quando você fica muito rico, você começa a ter uma vida muito cômoda. O ser humano não foi feito para ter uma vida muito cômoda, gente. Nós fomos feitos para lutar. E é isso que nós perdemos com esse sistema de mundo que vem nos destruindo. Nós temos que lutar pela nossa família, lutar pela igreja, lutar por uma sociedade cristã. Não é lutar por ideologias. É lutar pelo cristianismo. E o cristianismo é Jesus Cristo. Não é um revolucionário. Ou também não é um cara rico que manda em todo mundo. Não é nada disso. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Então eu tenho que lutar pela minha profissão, lutar para crescer nas virtudes. O ser humano foi feito para lutar. E se o ser humano não luta, ele vai definhando. Ele vai perdendo o sentido da sua existência. O problema de ficar rico é que você vai
caindo nesse comodismo. Ah, tá bom assim, estou rico, estou tranquilo, estou sossegado, não preciso me preocupar. Então, eu preciso agora, eu mereço conhecer o mundo, então eu vou conhecer o mundo. Depois que eu conheci o mundo, eu mereço comer as melhores comidas que tem nesse mundo. Eu vou lá e como as melhores comidas. Não, agora eu mereço ter as casas mais lindas que tem. E agora, você sabe, e você vai indo, vai indo. Quando você vê, você se tornou uma pessoa completamente egoísta, vaidosa, prepotente. Por quê? Porque você perdeu o sentido da verdadeira prosperidade, que é crescer como o menino Jesus cresceu a vida inteira. Crescer em sabedoria, em idade e crescer em graça. Veja, quando a pessoa está rica, ao invés de perder e de mergulhar nessa mentira que o mundo fala para a gente, que agora eu tenho que aproveitar tudo, conhecer tudo e não sei o quê, eu tenho que desenvolver 2 palavrinhas na minha vida para eu não cair nos mesmos erros que Salomão caiu, que Davi caiu e que um monte de gente hoje cai. São 2 palavrinhas que começam com S. 2 palavrinhas que são super importantes. Veja, eu estou crescendo em sabedoria, eu estou crescendo em graça, eu estou crescendo na minha vida, o meu negócio está dando certo, a minha empresa está dando certo, o meu consultório está dando certo, os meus filhos estão formados e não sei o quê. Você percebe? Eu estou crescendo, faz parte da vida. Só que quando eu chego nessa parte da vida em que eu estou crescendo, tanto na graça, quanto na sabedoria, quanto nas coisas do mundo, eu preciso mergulhar em Deus muito mais. E para isso eu preciso cultivar 2 palavrinhas que são extremamente importantes. Essas 2 palavrinhas são sobriedade e solidariedade. As 2 com S. Na medida em que eu vou crescendo, tanto na graça, quanto na sabedoria, quanto no resto da vida, quanto mais eu cresço em graça, quanto mais eu cresço em sabedoria, quanto mais eu cresço na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida na igreja, quanto mais, porque faz parte, nós vamos crescer. O ser humano foi feito para dar frutos. Por isso que o problema não é o dinheiro, o problema é o que a gente faz com o dinheiro e o que a gente deixa de fazer com o dinheiro. E com o crescimento e com a prosperidade. Veja, a prosperidade não é ficar rico. A prosperidade é, em primeiro lugar, crescer na graça, crescer na sabedoria. E crescendo na graça de Deus e na sabedoria, quando nós crescermos na nossa profissão, viver uma vida sóbria e solidária. Porque na medida em que eu vou vivendo uma vida sóbria, eu não caio nessas mentiras da mídia e do demônio. Eu não preciso experimentar todos os prazeres. Eu não preciso experimentar as roupas mais caras. Eu não preciso ir nos restaurantes mais famosos. Eu não preciso viver na mídia. Eu não preciso viver na moda. Eu não preciso de um celular que custa 8 mil reais. Eu não preciso de um computador que custa 30 mil reais. Eu não preciso de um carro que custa 250 mil reais, 300 mil reais. Eu não preciso de uma casa que tenha 2.000 metros quadrados. Eu não preciso de um apartamento de cobertura. Eu não preciso. Sobriedade. Sabe, na medida em que eu vou vivendo perto de Deus, na sobriedade, eu vou percebendo que aquele dinheiro a mais que vai surgindo não vai ser a minha segurança, porque é Deus quem me deu aquele dinheiro. A minha segurança é Deus. Se eu ficar cultivando só o dinheiro, fazer crescer o dinheiro, e vai crescer, eu vou caindo nessa falácia do mundo. Eu posso ter muito dinheiro, desde que eu saiba viver com sobriedade. E desde que eu continue olhando para o sofrimento do próximo. Do próximo. Eu não falei do pobre, eu falei do próximo. Porque o verdadeiro pobre é aquele que sabe que precisa de Deus para tudo. Então, a riqueza
ela é, quando vinda para nós, se Deus quer que a gente tenha riqueza, porque tem pessoas que Deus não quer que essa pessoa tenha riqueza. Tem pessoas que Deus quer que essa pessoa tenha uma vida extremamente humilde. Os santos tiveram uma vida extremamente humilde. Pobre no sentido financeiro. Pobre. Aprenderam a depender de Deus para tudo, e tudo que Deus dava para eles era necessário. Eles se contentavam. Eles não precisavam entrar naquele estágio de vida que eu preciso provar para os outros que eu sou bom, provar para os outros que eu posso ser legal, provar para os outros que eu posso ter dinheiro. Eles não precisavam disso, porque eles foram curados por Deus. Veja, crescer na graça, crescer na sabedoria, crescer nas curas que Deus te dá. Gente, isso é muito importante. Aprender a viver na riqueza e aprender a viver na pobreza, diante da fé. Veja, se eu estou vendo o sofrimento dos outros e não faço nada, é porque eu perdi a fé. Você compreende? Por que eu perdi a fé? Porque eu fiquei cego. Eu caí no orgulho, eu caí nesse comodismo, eu construí um paraíso na terra para mim. Porque eu me sentia muito complexado, então eu precisava compensar essa frustração de me sentir muito complexado, construindo um império para mim, para provar para todo mundo que eu posso. Só que a vida não foi feita para isso. A vida não foi feita para compensar traumas. A vida não foi feita para compensar problemas, angústias. A vida foi feita para ser vivida com Cristo. E aqui que é o grande problema, porque quando a gente chega nessa realidade dessa prosperidade, nada contra a prosperidade, Deus não quer ninguém miserável, mas aprender a viver na prosperidade é essencial. Porque prosperidade não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ele é resultado de uma vida vivida plena em Deus. Você pode vir a ganhar dinheiro, como pode não. Mas se você estiver vivendo plenamente em Deus, você vai ser a pessoa mais próspera desse mundo. Não é o dinheiro ou aquilo que o dinheiro compra que vai medir a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é como o menino Jesus nos ensinou a viver. Jesus ia crescendo. O menino ia crescendo e se fortificando. Estava cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus repousava nele. Essa é a prosperidade. Só que hoje o mundo ensina a gente a buscar o que a prosperidade pode nos dar de forma material. Só que isso é muito pouco, perto do que a prosperidade real é capaz de nos dar. E não é todo mundo que vai receber na vida próspera muito dinheiro. Percebe? Então, esse é o grande erro que Salomão cometeu e é o grande erro que nós cometemos. Por isso que a fé, não dá para dar uma aula de fé, só uma aula, ou duas ou três. Entender a virtude teologal da fé exige da gente esse conhecimento. E a igreja nos dá esse conhecimento. A gente só vai obter esse conhecimento dentro da igreja. Quem é que na sua vida te explicou que a verdadeira prosperidade é aquela realidade que o menino Jesus foi aprendendo a viver? Ele foi crescendo. Veja, o menino ia crescendo e se fortificando. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Esta é a verdadeira prosperidade. E as consequências dessa prosperidade, que esta fortaleza de Deus nos dá, que a sabedoria de Deus que nos dá, da graça que Deus nos dá, pode gerar uma prosperidade financeira também. Só que o mundo hoje só fala da prosperidade financeira que é conquistada pelo esforço humano, em acumular. Veja, é totalmente errado a noção de prosperidade que o mundo ensina e que Deus ensina. Então, isso é importante. Isso é viver na fé. A prosperidade, Deus sabe que nós precisamos de dinheiro. Deus é sabedor de tudo.
Ele é onisciente, mas ele sabe quanto dinheiro que nós precisamos e o quanto de dinheiro é útil para a gente ou o quanto de dinheiro vai nos perder. Então, se eu souber viver na prosperidade que Deus me propõe, eu vou ter o dinheiro na medida certa. Eu vou ter o sucesso financeiro na medida certa. Eu vou ter o sucesso profissional na medida certa, porque Deus é onisciente. Ele sabe que se eu tiver muito dinheiro, eu vou me perder. Ele sabe se eu tiver um tanto menos de dinheiro, eu não vou me perder. Então ele vai me suprir aquela necessidade, aquela quantidade de dinheiro que vai fazer com que a minha vida seja próspera. Eu vou poder dar estudo para os meus filhos, eu vou poder ajudar na igreja, eu vou poder ter tempo de estudar para poder ensinar, se essa é a minha missão, eu vou poder ter tempo de cuidar dos pobres, eu vou poder ter tempo de cuidar dos idosos. Você percebe? Deus vai me dando o necessário para uma vida frutífera. Só que o mundo fala que prosperidade não é nada disso, prosperidade é você juntar muito dinheiro. Nada contra juntar dinheiro também. O problema é que juntar dinheiro você se torna escravo daquele dinheiro que você juntou. E aí você não tem coragem, porque a tua segurança não está mais em Deus. A tua segurança está naquele dinheiro que você juntou. E aí você não vai ter coragem de pegar uma parte daquele dinheiro e ajudar na igreja, ajudar quem sofre. Você não vai, porque você vai precisar daquilo para garantir sua vida. Porque você esqueceu que quem garante a sua vida é Deus. Salomão esqueceu que quem garantiria a vitória contra os povos que estavam ameaçando Israel era Deus. Então Salomão esqueceu disso porque ele se acostumou a uma vida cômoda. E ao invés de voltar a viver na providência de Deus, na força de Deus, na proteção de Deus, Salomão quis encontrar uma saída humana para continuar vivendo naquela realidade cômoda que ele já estava vivendo. Ai, meu Deus, como nós somos tolos, não? Quanto mais a gente aprende as coisas de Deus, mais você percebe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, que Deus é sábio. E a gente insiste a viver longe dele. Que Deus nos dê, nessa sexta-feira, a graça de crescer em sabedoria, de que a graça de Deus seja derramada nos nossos corações e que nós estejamos abertos a receber essa graça. E que Deus derrame sobre nós a virtude da fortaleza, o dom da fortaleza, que a gente possa crescer fortes, sábios e cheios de graça. Isto é a real prosperidade do ser humano. Daí vem todo o resto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso é vida de fé. Isso é mandato de Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, crescer em fortaleza, crescer em sabedoria e crescer na graça de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Esse tudo mais vos será dado a gente esqueceu. A gente não confia que Deus é capaz de dar tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que nós precisamos crescer na virtude teologal da fé. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom final de semana, boa missa, boa confissão e até segunda-feira, se Deus quiser.